Estamos tão acostumados a abrir a torneira e ver a água saindo, ou estávamos, que não pensamos nela como um recurso finito, mas muita coisa precisou acontecer antes da água aparecer na sua torneira. A água que usamos precisa ser captada em algum lugar, e no Brasil, seja ela água de um rio, lago ou poço, ela veio da chuva, enquanto em outros países pode vir do degelo ou da dessalinização da água do mar. E depois de coletada, ela ainda precisa ser tratada, processo que normalmente envolve filtrar, flocular, que é basicamente fazer com que a sujeira dissolvida vá para o fundo, e adicionar cloro. De vez em quando, flúor também. Nem sempre isso foi possível. Por muito tempo, achar água potável foi um problema para a humanidade. Um problema com soluções até gostosas, como na Ásia, onde a água era fervida e consumida na forma de chás. Em alguns lugares da África, o leite era tratado como fonte de água. Deixavam a vaca tomar água suja, enquanto o leite podia ser consumido sem problemas. Fontes de água como rios e lagos também determinavam nossa preferência por onde formar cidades. E, como Jared Diamond explica no desesperador Colapso, a falta de água também é um dos motivos da extinção de diversos povos, como os maias no México e os Anasazi nos Estados Unidos. Mas no Brasil estamos muito bem servidos de água. Temos mais de 1/10 de toda a água potável do mundo, a maior parte disso concentrada na região norte. E grande parte dessa água é disponibilizada para o resto do país pelos rios voadores, de acordo com o pesquisador do INPE, José Marengo. Já que as árvores perdem muita umidade para o ar, até 10 vezes mais do que o oceano por área, e isso forma as nuvens e massas de ar úmido que chovem na região central e sudeste do país. A Amazônia pode não ser o pulmão do mundo, mas é o chuveiro do país. Por isso não sofremos falta de água. Não, pera. Tá faltando bastante água. Isso porque eu falei de onde a água vem, mas esqueci de falar o que fazemos com ela. Nós somos especialistas em estragar a água potável. Lançamos agrotóxicos, fertilizantes e resíduos animais em regiões agrícolas, o que além de matar a vida aquática, ainda estimula o crescimento de algas e bactérias que soltam várias toxinas na água e podem acabar com o pouco oxigênio que ainda resta. Ou, no mínimo, lançam um composto chamado geosmina, que não é tóxico, mas dá aquele cheiro e gosto de terra na água, que eu chamei de samambaia. Não, nós vamos bem mais além. E usamos água potável, limpa, para sujar com xixi e cocô. Segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico, menos do que metade do Brasil tem acesso à coleta de esgoto em casa e grande parte desse esgoto não é tratado. Lançamos essa água imunda em rios, lagos e represas e estragamos ainda mais a água que poderíamos consumir. O meio ambiente causa prejuízos para o Estado. Um estudo da ONG Bahia Viva concluiu que o Rio perde 50 bilhões de reais por ano por não cuidar de um de seus maiores patrimônios. Quem conta pra gente é Patrícia Adros. Rodou. Um descaso que custa caro, muito caro, ainda mais para um estado de economia de litoral, como é o Rio de Janeiro. A Baía de Guanabara recebe cerca de 90 toneladas de lixo por dia e 18 mil litros de esgoto por segundo. O movimento Bahia Viva, que existe desde a década de 90, fez as contas e chegou à conclusão de que o estado perde 50 bilhões de reais por ano por não cuidar de um dos seus maiores patrimônios. E o prejuízo não é só ambiental. Perde também o turismo, que deixa de atrair mais visitantes. A saúde da população é prejudicada com as doenças relacionadas à poluição. A segurança fica fragilizada, já que a Bahia é rota para o tráfico de armas. O trânsito também sofre. A imobilidade urbana gera um rombo de 29 bilhões por ano. Muita gente que passa horas no trânsito engarrafado nas pistas poderia usar o transporte de barcas, diz o autor do estudo. 13 mil pessoas que moram em São Gonçalo trabalham aqui no Aeroporto Internacional do Galeão e na cidade universitária do UFRJ. As pessoas poderiam estar se deslocando de barca, gastariam uma média aí de meia hora. Em Niterói, por exemplo, 8 mil pessoas que trabalham, estudam na Ilha do Fundão poderiam estar se deslocando de barco para cá e tem que dar uma volta enorme. Aqui na região metropolitana, as pessoas perdem uma média de 3 a 4 horas por dia nos engarrafamentos. A construção das barcas também movimentaria os estaleiros que pararam devido à crise econômica, o que geraria empregos.
O estudo da Bahia Viva levou 2 anos e foi feito a partir do cruzamento de dados de universidades da Fiocruz e do Clube de Engenharia. Ele será entregue ao governo do estado, governo federal, prefeitura e Ministério Público e aponta soluções para minimizar as perdas. Se não há recurso financeiro para resolver tudo de uma vez, o ambientalista aponta quais são as obras emergenciais que devem ser tratadas como prioridade. Nós temos hoje cerca de 6 estações de tratamento de esgoto que foram construídas ou reformadas nos últimos 20 anos e que tratam volume irrisório de esgoto. Essas obras elas são fundamentais, elas são estratégicas para a gente concluir, depois de 20 anos, o programa de despoluição da Baía de Guanabara e para gerar emprego. Olha a cor da água que está vindo da rua. Desde o início de janeiro, o Rio vem enfrentando uma crise na qualidade da água fornecida pela Companhia Estadual de Água e Esgoto, a SEDAI. Os moradores de diversos bairros da capital e de várias outras cidades do estado, principalmente na Baixada Fluminense, vêm relatando problemas nessa água fornecida que chega à torneira da casa deles. A principal reclamação no início foi da água turva, uma coloração muito próxima a barro, mas também tem relatos e reclamações relacionadas ao sabor dessa água, que lembra a terra, e ao cheiro dela. Segundo especialistas, isso vem sendo provocado, e foi confirmado pela própria SEDAI, pela presença de geosmina, que é uma substância natural produzida por algas. A geosmina é uma substância produzida por algas, mas muito alimentada por matéria orgânica, que pode ser, por exemplo, esgoto, ou também existe matéria orgânica natural, que vem de mananciais, e ela sofre uma incidência muito grande na sua proliferação de altas temperaturas, justamente o que a gente está vivendo no Rio de Janeiro nesse período com verão. Embora a Companhia de Água e Esgoto venha reafirmando reiteradas vezes que não há relações com a presença dessa substância e problemas na saúde pública, nós constatamos na rua que há um aumento, uma procura da população em unidades de saúde, sobretudo de pronto atendimento. Muitas pessoas relatando problemas como náuseas, enjoos e diarreias. Não há uma estatística oficial sobre o tamanho do problema, mas a reportagem conseguiu reunir relatos de pessoas que estão reclamando dessa água em pelo menos 69 bairros aqui na capital e em outras 6 cidades da Baixada Fluminense. A população alarmada muito também pela falta de informação e pela demora que houve nas autoridades aqui no Rio de Janeiro em falarem sobre o problema, explicarem sobre ele, quais soluções estão sendo adotadas. A gente registrou em diversos mercados da Zona Sul e também da Zona Norte do Rio de Janeiro uma corrida e a cena que se tornou comum, como se fosse uma crise de desabastecimento completo no estado. Prateleiras de água completamente vazias, sobretudo naquelas quantidades maiores, As garrafas menores ainda são um pouco mais fáceis de serem encontradas. O curioso é que até mesmo depósitos de água começaram a ficar sem água. Com o aumento da procura, é inegável também que surjam relatos de moradores do Rio que estão pagando mais caro pela água. Em Vila Isabel, por exemplo, uma distribuidora precisou reajustar em 13% o valor do galão de 20 litros, aquele grande vendido, porque precisou trocar de fornecedor para atender a demanda de consumidores que estavam procurando o produto para poder consumir. Os especialistas que estudam o tema alertam que enquanto as outras substâncias não forem descartadas definitivamente nesse grande problema de fornecimento de água no Rio de Janeiro, a água precisa ser filtrada e fervida em todas as situações, não só para beber, como também para lavar o rosto, para cozinhar e escovar os dentes. E é muito importante filtrar, nesse caso, segundo eles, precisa ser com carvão ativado, não é qualquer filtragem que serve. Onde eu tinha marca, filmei, fotografei. Onde tem saída do...
O sistema que abastece o município do Rio de Janeiro e também essas outras cidades em que há reclamações é o sistema de Guandu, que é um dos mais antigos, inclusive, em termos de maquinário, segundo a própria SEDAI. Recentemente, o chefe da estação de tratamento foi exonerado no meio dessa crise, embora a companhia garanta que ele ainda faz parte da equipe que trabalha. E para tentar reverter essa situação, solucionar o problema enfrentado pelos consumidores fluminenses, a SEDAI encomendou um equipamento de São Paulo para fazer uma filtragem a partir do carvão ativado. A previsão da companhia é que a partir da próxima semana esse sistema seja instalado e entre em operação no Guandu. A partir daí, a previsão é que em 24 horas a água seja normalizada no sistema Guandu, mas não há uma previsão ainda exata de quando você vai conseguir perceber a mudança, ou melhor, a normalização na sua casa. Isso vai depender, de acordo com a SEDAI, do tamanho também do abastecimento, do tamanho do reservatório que você tem na sua casa ou no seu prédio. Não é a primeira vez no Rio de Janeiro que há presença de geosmina. A própria companhia confirmou que em 2004 houve um caso semelhante e que já naquela época esse sistema deveria ter sido adotado para evitar novas crises, novos problemas. A ideia agora é que esse equipamento, que custou pouco menos de R$1 milhão, fique como um stand-by, um esquema de segurança no Guandu, e toda vez que geosmina for detectada, sobretudo um crescimento muito elevado, eles acionem para que não haja esse problema na torneira da casa. Uma triste realidade que nos atinge diretamente. Sim, a poluição do mar não afeta apenas a vida marinha, mas qualquer outra forma de vida na Terra. Biosfera está no ar pela sustentabilidade do planeta. O meu, o seu, dever de todos é pela preservação dos nossos oceanos. Afinal de contas, como vimos no início do programa, eles correspondem a 71% da superfície da Terra. São peças chaves para o equilíbrio planetário. Mas quem olha para essa imensidão de água, aparentemente limpa, não faz ideia da quantidade de lixo e de poluentes que pode ser encontrada aqui. Eu acho que é importante a gente falar assim do que a gente vê e do que a gente não vê em termos de poluição, né? Então o lixo é uma coisa que a gente vê com bastante clareza, e outra coisa são todos os outros poluentes que a gente não vê, mas que podem causar efeitos muito danosos no ser humano. Temos aí o petróleo, né? Poluentes derivados do petróleo, da atividade de exploração e transporte de petróleo. Temos também os resíduos sólidos que acabam parando no mar, né? E também uma coisa que é muito frequente, muito presente na região costeira, que é a poluição derivada do esgoto produzido pelas cidades. Esse uso predatório dos recursos marinhos pode simplesmente acabar, por exemplo, com a capacidade de o mar regularizar o clima do planeta. Isso colocaria em risco a vida marinha e pelo menos 2/3 de toda a população mundial que vive à beira-mar. O lixo não é produzido no mar. Mais ou menos 80%, né, uma estimativa de 80% do lixo que está no mar, ele vem de terra, vem do continente. A outra parte vem do próprio mar. Mas de como, né? São lançados por embarcações, às vezes plataformas de petróleo, embarcações maiores e menores. Então esse lixo chega no mar, ele tem uma série de impactos na fauna e também nas atividades humanas.
Imagine uma praia, assim como essa, com pessoas aproveitando o calor, curtindo férias, fins de semana ou feriados, as crianças brincando na parte rasa, procurando conchas ou fazendo castelos de areia e, de repente, todo esse mar de felicidade é interrompido ao se avistar animais mortos, acumulando-se em terra firme. Esse impacto visual que afasta banhistas e pescadores é conhecido como zona morta, uma porção de vida no mar que morre e vem até a praia com a maré. Cenas assim acontecem com maior frequência em zonas litorâneas do mundo. A causa? Baixíssimo teor de oxigênio na água, onde a única forma de vida possível é a bacteriana. Em 2008 teve um trabalho que relatou 400 zonas mortas no mundo, sendo 7 no Brasil. Uma delas é na própria Baía de Guanabara, nas regiões mais internas da Bahia, onde tem uma circulação pequena e uma grande entrada de poluentes e nutrientes. Fora a mortandade da vida marinha, ainda existe o desequilíbrio terrestre. Os pássaros, que antes se alimentavam das espécies que ali estavam, ficam sem alimento e se afastam da região. Em compensação, outras espécies surgem, só que agora atraídas pela sujeira e pelo mau cheiro das águas, que também afetam diretamente a vida das pessoas que vivem ao seu redor. Isso leva a várias consequências. Uma delas é que essas regiões normalmente estão associadas a mau cheiro. Então isso afeta diretamente o turismo e afeta diretamente quando não tem turismo, quando é uma região onde tem moradia, por exemplo, ali no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, perto do aeroporto do Galeão, é uma região onde esse cheiro é muito fortemente percebido. E você tem então uma situação insalubre, que as pessoas que vivem ali têm todo dia, convivem todo dia. É mais ou menos o que a gente tem aqui no Rio Tietê, no Rio Pinheiros, todos os dias, Nesse depósito de lixo flutuante já foram encontrados os mais inusitados resíduos. De cones de trânsito a brinquedos, tênis, malas de viagem. Metade dessa sujeirada é lançada no mar por navios e plataformas de petróleo. A outra parte deságua nos oceanos, trazida por rios espalhados pelo mundo. O pior é que o desastre ecológico só aumenta. Para vocês terem uma ideia, o volume de plástico no Pacífico mais que triplicou nos últimos 10 anos. Mas não para por aí. Fora toda essa variedade de lixo, ainda existem aqueles quase invisíveis, mas que podem ser encontrados em grande quantidade nas profundezas e nas superfícies do mar. O microplástico é um deles. Os microplásticos a gente não vê, mas eles entram no ambiente e acabam tendo alguns impactos. Dentre eles, o principal está associado com a ingestão pela fauna. Então a fauna ingere, e quanto menor a partícula, mais organismos, mais tipos de organismos podem ingerir essas partículas. E o grande problema está associado não com a partícula em si, até onde a gente sabe, mas sim com os compostos químicos que podem estar associados a essas partículas. Um relatório divulgado pela WWF apontou que a quantidade de espécies oceânicas foi reduzida pela metade nos últimos 45 anos. Peixes como o atum e a cavala já tiveram a população reduzida em 74%. Os recifes de corais podem desaparecer até 2050, dado extremamente preocupante. Afinal, hoje 850 milhões de pessoas se beneficiam diretamente deles, desde a produção de medicamentos até o turismo. E tem mais. Pesquisas apontam que 1/4 dos peixes vendidos nos mercados da Califórnia, nos Estados Unidos e da Indonésia, peixes que nós, seres humanos, consumimos na nossa alimentação, contém detritos plásticos. Isso sem falar no nosso esgoto, que também acaba indo para o mar. Então, o que acontece? A velocidade que a população cresce não é acompanhada pela velocidade com que os sistemas de coleta e tratamento de esgoto avançam. Além disso, a gente tem uma situação nos municípios costeiros, aqui em São Paulo é muito comum, a gente tem um sistema de tratamento baseado em fossa. E o grande problema é que essas fossas, quando chove muito, e no litoral chove muito, elas extravasam. Então o lençol freático sobe e o conteúdo das fossas extravasa.
além de contaminar o lençol freático. E isso tudo faz com que essa contaminação acabe indo para o mar. Além do que, essa poluição ela contamina organismos que às vezes a gente come, como mexilhões, ostras, dentre outros organismos marinhos, que acabam também servindo de veículo para essa contaminação. Poluição marinha é coisa muito séria.